Então, muito bem. Então, dito tudo isso aí, eu começo aqui agora a seção 2.5, que fala exatamente de condutores. Então, a nossa ideia aqui, basicamente, é entender como é que funciona o mecanismo das ondas elétricas, né, do campo elétrico, em condutores, tá certo? Bom, como a gente disse, né, acabei de dizer, ao contrário dos isolantes, né, os condutores eles têm como propriedade elétrons livres que se movem livremente, né, entre os átomos, tá certo? Em um condutor perfeito, a gente pode dizer que tem um suplemento ilimitado de cargas, tá certo? E dessas ideias, algumas propriedades importantes aqui, elas aparecem. Então, eu vou aqui pontuar alguns conceitos, ideias e propriedades que aparecem do campo elétrico em condutores, tá certo? Muito bem. Então, a primeira ideia, aliás, a primeira propriedade extremamente importante que você precisa ter em mente de um condutor é que dentro do condutor o campo elétrico é sempre zero. Tá certo? Dentro de um condutor, o campo elétrico é zero. Professor, e o que faz as cargas ficarem expostas na superfície? Essa situação de menor energia. Certo? Na natureza, as configurações de equilíbrio são as configurações de menor energia. Tá certo? Então, se você calcular a energia, igual a gente viu na aula passada ali, você vai ver que a configuração de menor energia é de todos os elétrons ou as cargas positivas nas bordas do condutor. Essa é a situação de menor energia. Certo? Bom, isso aqui obviamente está falando de um caso eletrostático, tá certo? Porque se no caso, se o E fosse diferente de zero dentro do condutor, as cargas livres ainda estariam em movimento e logo a gente não vai ter uma situação eletrostática, certo? Então isso aqui falando é eletrostática. Ok? Bom, o que acontece? Por que em teoria é fácil da gente entender isso aí? Então vamos ver uma situação simples aqui. Imagina que eu tenho um condutor aqui, ó. Os meus elétrons eles estão livres aqui, tá certo? E eu aplico um campo elétrico em todo o espaço, tá certo? Ele está aqui também, está aqui também. E esse campo elétrico é um campo elétrico E0. Então, se eu tenho aqui um campo elétrico apontando da esquerda para a direita, né, se a gente pensar, geralmente para entender isso aqui, para ficar claro para os alunos, é como se a gente tivesse aqui, né, um plano infinito, não é isso? Carregado positivamente, tá certo? Se ele está carregado positivamente, ele é que produz esse tipo de campo aqui, não é isso? Constante apontando aí perpendicular à superfície. Se ele é positivo, o que acontece com os elétrons livres aqui nessa região aqui? Onde que eles vão se concentrar? Do lado esquerdo. Então eles vão se deslocar para cá, ó, os seus elétrons. Como os elétrons, então, esse material estava inicialmente neutro, tá certo? Aí eu aplico o campo, os elétrons tendem aqui para a esquerda. Se eles tendem para a esquerda, começa a faltar elétron aqui, tá certo? E você então começa a ter nesse lado direito aqui uma quantidade de carga positiva. Essas cargas positivas e negativas aqui, ó, se você olhar agora, cria aqui um campo ó, nessa direção aqui, ó, interno ao condutor. E essas cargas elas param de se movimentar exatamente quando esse campo aqui, que eu vou chamar de E1,
for igual em módulo ao E0 externo. Aí isso aqui entra numa situação de equilíbrio e o campo aqui dentro, então, acaba sendo zero, tá certo? Você vai ter aqui cargas negativas aqui, cargas positivas aqui, criam esse campo contrário ao E0 aqui, de forma que elas tendem, com o tempo e rapidamente, na realidade, a se cancelar, entrando, então, numa situação de equilíbrio. Certo? É por isso que, internamente ao seu condutor, você tem aí um campo elétrico nulo. Ok? Bom, além disso, se esse campo elétrico então é zero, é fácil de atentar que a densidade volumétrica de carga também é zero dentro do condutor. Tá certo? E por que é zero dentro do condutor? Segue direto da lei de Gauss, né? O divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Como o interno é nulo, o ρ aqui também vai ser nulo. Tá certo? Note que se o ρ fosse zero, né, o E ainda poderia ser constante, né? Mas o E sendo zero, não tem como o ρ ser diferente de zero. Tá certo? Esse cara é zero, esse aqui é zero. Esse aqui é zero, bom, esse cara é constante. Só isso que você sabe. Tá certo? Mas, sendo o E o campo elétrico zero, necessariamente a densidade de carga dentro do condutor também vai ser zero. Então você não tem carga líquida dentro do condutor. Então, como consequência, né, as cargas se encontram na superfície do condutor. Ok? Além disso, 4. Todas essas propriedades são extremamente relevantes, tá? Vocês têm que ter isso aqui incorporado no DNA de vocês. Falou em condutores, falou em eletrostática, vocês têm que ter essas noções aí, essas propriedades na cabeça. 4. Um condutor é uma equipotencial. A gente já sabe isso na prática, né? Você pegar uma corrente lá e você pegar um circuito e medir com um voltímetro a diferença de potencial, né? Se você deslocar para a direita ou para a esquerda num condutor, né, no mesmo fio, isso não muda a diferença de potencial, tá certo? Não importa que parte do fio que você mede, não é isso? A diferença de potencial é a mesma, certo? Não, mesmo se você tem um fio, você imagina que tem um fio aqui, aí eu meço aqui, agora eu faço para a direita aqui no mesmo fio, isso aí não muda, né? É porque nesse fio aqui o potencial é o mesmo, né? No condutor o potencial é o mesmo, não vai mudar, certo? E também não é difícil da gente verificar, né? Por exemplo, seja A e B, dois pontos do condutor, então a gente sabe que a diferença de potencial entre esses dois pontos, VB menos VA, é igual a menos a integral de A dB de EDL.
Mas o E é igual a zero, né? Então isso aqui dá zero. Logo daqui eu tiro que VB é igual a VA. Tá certo? Então, um condutor é uma equipotencial. Então, VA é igual a VB, VB e é igual a VA. 5. O campo elétrico, campo E, é perpendicular à superfície do condutor. Isso em eletrostática, tá certo? Por que isso é assim? Imagina que eu tenho aqui então um objeto aqui, ó. Eu estou olhando aqui o campo elétrico aqui, ó. O que eu estou dizendo para vocês é que ele é sempre perpendicular, independente de qual posição você esteja. Por que isso tem que ser assim? Caso não fosse perpendicular, ou tivesse uma componente assim, o que você ia ter? Você ia decompor esse cara aqui, ia decompor esse cara aqui. Esse campo elétrico aqui, essa componente, ela iria então aferir nesse elétron aqui um deslocamento, tá certo? Então você não estaria aí num regime eletrostático, tá certo? Você não estaria os elétrons parados, os elétrons estariam ainda se movimentando. No momento que eles pararem de se movimentar, necessariamente esse campo elétrico, então, ele fica perpendicular, tá certo? Então, em toda borda, toda a superfície do condutor, o campo elétrico ele é perpendicular exatamente porque a gente está falando de uma situação eletrostática. Bom, como eu disse da pergunta, né, é importante a gente frisar que a configuração de menor energia é exatamente aquela quando as cargas estão na superfície, tá certo? Então isso aí é uma propriedade, vamos dizer, uma ideia extremamente relevante de vocês terem em mente, tá? Para isso, eu peço até para vocês fazerem um exemplo aqui. Ó. A gente pode até fazer, vamos ver. A gente já fez, se vocês olharem na aula passada, vou fazer aqui, ó, exemplo. Se vocês olharem na aula passada, a gente calculou a energia no caso de você ter uma casca esférica, tá certo? Ou um condutor, não lembro, tanto faz no caso, carregado com uma certa carga Q. A gente fez isso por 2 métodos diferentes. A gente fez isso usando um potencial, onde dW é um meio de Q, desculpa, de dQ V, e a gente usou o fato também de que W, aí você integra nesse cara, ou em termos do campo elétrico, W é igual a ε0 sobre 2, a integral do módulo de E ao quadrado dV, isso aqui integrado em todo o espaço. Pode olhar, foi bem no final da aula passada, tá certo? Isso aqui a gente fez de uma casca esférica uniformemente carregada e uma casca de raio rão, tá certo? Quando a gente fez essa conta, se vocês olharem, acho que foi a última coisa que a gente fez, não é isso? Na aula passada? Quanto que é a resposta aí? Só para ver se bate aqui. É 1 sobre 8π ε0 Q ao quadrado sobre R. Tá certo? Isso, ou seja, todas as cargas, que é exatamente como se tivesse um condutor carregado. Ok? Ou seja, toda a carga está na superfície desse condutor. Então posso me perguntar assim, bom, quanto é então a energia? Qual a energia
se a carga estivesse uniformemente distribuída. Porque intuitivamente a gente poderia pensar que isso poderia acontecer, né? Intuitivamente, se a gente não tivesse lá, falar, bom, pode ser que quando eu aplico um campo as cargas se distribuam de maneira uniforme no material, né? Por que não, né? Isso não... A gente está mostrando que não, né? Que não é o caso. Tem alguns argumentos aqui, na verdade tem aqui, ó, mostrando por quê, né? Tá vendo? Então o campo se cancela. Mas será que de fato essa configuração aqui é a configuração de menor energia? Ou seja, será que quando eu fizer essa conta aqui, esse W2 aqui, esse aqui sendo o meu W1, ele necessariamente vai ser maior do que W1? É isso que eu estou falando para vocês, né? A situação de menor energia é essa clara aqui. Se eu fizer essa conta aqui, eu tenho que obter um resultado maior. Tá certo? Então vamos ver, eu tenho isso aí. Esse na verdade, ó, qual a energia se a carga estivesse uniformemente distribuída? Ele é o exercício 2.32 do livro. Então vamos fazer essa conta, ó. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou resolver essa conta por essa metodologia aqui, tá certo? Então eu vou ter que calcular o campo elétrico em todo o espaço, ok? Então eu tenho aqui uma esfera. Essa esfera está uniformemente carregada com uma certa carga Q, ok? Bom, pergunto para vocês, já que vocês já estão estudando aí, são os caras dedicados, para começar, quanto vale o campo elétrico aqui fora? Q sobre E. Exatamente. Então, o E é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado, R versor para R maior do que R. Tá certo? Que é exatamente igual como se toda essa carga Q estivesse aqui na origem. Tá certo? Por isso que vocês já sabem a resposta de imediato. Se você quiser calcular internamente, você vai ter que usar a lei de Gauss. Tá certo? A gente já fez também, não é uma tarefa difícil, né? Então, basicamente, você vai ter que o fluxo, né? Então, vamos pegar aqui em preto mesmo. O fluxo, que é igual a integral de E escalar dA, é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Essa carga envolvida nada mais é do que, então, aqui 1 sobre ε0, a integral de ρ dV. Tá certo? O ρ, eu sei calcular, né? Nada mais é do que a carga dividido pelo volume total da esfera, que vale 4/3 de π r ao cubo. Esse é o meu ρ. Tá certo? Agora aqui eu vou integrar nesse volume aqui, que é a carga interna à superfície gaussiana. Então aqui eu vou ter basicamente 1 sobre ε0. O ρ é constante, essa é a integral. Fica uma integral de volume de qual volume? Desse volume agora aqui. Aqui é importante eu trocar esse R aqui, vou pôr um R maiúsculo, né, que é o R que eu chamei aqui. Esse cara aqui é o meu R. Certo? Então aqui vai ficar a integral de dV, mas esse dV aqui, né? Então a integral vai de 0 até R aqui só. Quando eu fizer essas contas, aqui vai dar ρ vezes 4/3 de π R ao cubo. Tá certo? Se eu substituir ali o meu ρ, isso vai dar 1 sobre ε0. O 4/3 de π vai embora com 4/3 de π, tá certo? Vai ficar aqui Q R ao cubo sobre
rão ao cubo. Estou fazendo meio rápido porque a gente já fez isso aí, né? Aí, essa integral agora de EDA, o E por simetria, ele é constante, ele é radial, ou seja, ele é paralelo com DA. Então, fica E, integral de DA, dessa casca esférica aqui. Essa integral de DA vai dar o E aqui, então. Vou pegar em módulo aqui. Também pegar em módulo. Aqui vai dar 4π r ao quadrado. E isso aqui dá 1 sobre ε0 que r ao cubo sobre r ao cubo. Aqui também um módulo de E. Fazendo as contas, a gente já sabe que o E é radial, a gente tira que o E, então, ele vale 1 sobre 4π ε0 que r sobre r ao cubo na direção r versor. Então, esse aqui é o meu campo para r menor do que r. Ok? Então, tenho o campo aqui para r maior do que r e eu tenho aqui o campo para r menor do que r. Maior do que r e menor do que r. Bom, agora então eu vou calcular a energia desse sistema. Então, o meu W é em todo espaço, não é em todo espaço? Então, vai ser ε0 sobre 2, a integral de módulo de E ao quadrado dV em todo o espaço. Vou ter que fazer uma integral que vai de lá do infinito até zero, certo? Só que tem que tomar cuidado que do infinito até r eu tenho um campo, que é esse campo aqui, e de r até zero eu tenho outro campo, que é esse campo aqui. Tem que fazer os dois, tá certo? Então isso aí vai dar ε0 sobre 2, tá ali. O campo, substituindo aqui, primeiro esse aqui. Então vai ficar 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, Q ao quadrado, tá certo? Isso aqui, se você olhar, vai aparecer tanto dessa expressão quanto nessa expressão, esse termo aqui, 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, que é ao quadrado, de forma que eu vou pôr em evidência aqui, certo? Aí eu vou ter uma integral, então, que vai de 0 até r, onde eu levo em conta essa expressão aqui. Então vai ficar r sobre r ao cubo ao quadrado integrado em dV, mais a integral que vai de r até infinito desse termo aqui, que vai ficar então 1 sobre r quarta dV. Aqui, na verdade, eu já pus só as integrações em R, né? Você tem aqui mais duas integrais aqui. Deixa eu fazer direito. Você tem uma integral aqui que varia de 0 a 2π. E você tem uma integral que varia de 0 a π. Aqui também, né? Você tem as duas integrais para dar o volume, né? Lembrando-se que o dV em coordenadas esféricas é r ao quadrado seno de θ dθ dφ, certo? Então essas são as três integrais aqui. A de dθ varia de 0 a π, a de dφ varia de 0 a 2π. Aqui também, de 0 a π e de 0 a 2π. Ah, também o dr, obviamente. dr, que é o que está aqui, variando de 0 até r, com o campo nessa região, e de r até infinito, com o campo nessa região. Você está me acompanhando? Tá rápido? Não, tá tranquilo? Beleza? Se você fizer essa conta aí, ó, então eu vou pular as contas aí, você pode fazer, mas são integrais simples de polinômio, né? Uma integral de r ao quadrado, você tem mais um r ao quadrado aqui, vai dar r
vai dar R a quinta, né? Você faz as contas e tudo mais. Chegando, então, você vai ter basicamente essa resposta aqui, ó. 1 sobre 4π ε0, 3 quintos de Q ao quadrado R1. Tá certo? Basta você resolver esses integrais aí. Que, por sua vez, é maior do que 1 sobre 8π ε0 Q ao quadrado sobre R1. Tá certo? Esse aqui basicamente é 1 meio de 1 sobre 4π ε0 Q ao quadrado R1. E essa aqui é 3 quintos de 1 sobre 4π ε0 Q ao quadrado R1. Certo? 3 quintos aqui é maior do que 1 meio. Certo? Isso teria que ser 2,5 dividido por 5, tá certo? Para dar 1 meio. E esse aqui é 3 quintos, ou seja, essa grandeza aqui é maior do que essa aqui. Logo, a energia dessa distribuição aqui é maior do que essa. E você pode escolher toda e qualquer outra distribuição que você quiser aqui. Você vai sempre encontrar um resultado maior do que esse aqui. Esse aqui é a situação, de fato, de menor energia. Certo? Por isso que ele tende a ir para essa configuração. Ok? Você foi acompanhado? Beleza? Então,